sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma edição da nossa Escola de Cosmovisão Cristã, História da Igreja. Então hoje nós vamos aqui já fazer uma introdução da modernidade. Vamos começar a entrar na modernidade. Nós aí já abordamos aí o mundo antigo, né, que compreende ali a era apostólica, a patrística, né, entre o ano 100 e o ano 400. Depois entra ali a Idade Média, né, irmãos? A Alta Idade Média, que é entre o ano 474 até o ano 1000. E aí entre o ano 1000 e o ano 1453, a Baixa Idade Média, que encerra ali com a queda de Constantinopla, pelos otomanos ali tomando aquela importante cidade, que foi a cidade de Constantino, palco de grandes batalhas, né, da igreja, e depois pelos otomanos, que está até hoje sob o domínio praticamente ali da religião islã e dos árabes, né? Nós falamos ali, né, abordamos ali o que culminou, né, que finalizou a Idade Média, ali o porquê, né, que gerou aquele desgaste, né, chegou ao seu final, mas já cumpriu todo o seu papel. Muito importante, nós abordamos ali os pontos positivos e os negativos, né? Os pontos positivos que foi a vontade divina e as negativas que foi a permissão divina. É assim que deveria ser a história de Deus. A gente vê aí a ação de Deus, né? Com seu povo, né? Aí, durante a história. E agora nós vamos entrar aí na modernidade. Então a modernidade, nós vamos aí usar uma linha de tempo aí, que nós vamos aqui estabelecer. Vocês vão estudar isso e vão acabar descobrindo aí nos seus estudos que não há uma linha, né, oficial para dividir a modernidade. É isso que é o interessante. São várias linhas, né, que vão dividir esse movimento. Umas dizem que é a modernidade, a primeira modernidade, a segunda a modernidade. As outras vão usar simplesmente que é a pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. E aí alguns marcos, alguns eventos importantes a partir daquilo, e eles estabelecem. São vários eventos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e todos estão corretos e certos. O importante é estabelecer essa divisão para facilitar a compreensão dos eventos históricos. E aqui nós vamos usar uma linha que praticamente é uma linha clássica dentro da teologia, né, cristã, né, que a modernidade ela está até nos dias de hoje praticamente, não. E praticamente a divisão dela vai ser a queda de Constantinopla ali, né, que foi o final da Idade Média, que até a modernidade inicial, ela vai até a queda da Bastilha, né? Que é o ano 1789, ali 14 de julho de 1789, que é ali a coalizão ali dos impérios, entre os impérios, né, os reis e as igrejas, né? E os poderes. Então, esse é o início ali das navegações, né, das descobertas. Então, ali é o início da modernidade. Da máquina a vapor, né? Que também dentro do capitalismo eles usam a máquina a vapor como o início da modernidade. O capitalismo usa muito esse marco, esse evento histórico, né, porque é o início da grande produção em escala, então eles vão usar isso. E nós, a linha teológica, praticamente a queda de Constantinopla é o início, né, e os cientistas vão usar como as navegações ali de Vasco da Gama, né, de Colombo, que é entre o ano 1490 por ali, a descoberta da rota das Índias ali, né? A das Índias ali que sai de Portugal, da Espanha ali por baixo, no Cabo da Boa Esperança ali, né? No sul da África, né? Até atingir as Índias, aquela rota ali,
que são chamadas rotas das navegações. Então, alguns, né, os cientistas vão usar essas datas. Todas estão certas, porque praticamente esse período clássico da modernidade, que é o início, né, todos eles estão corretos. E nós vamos usar dentro do campo teológico, filosófico, social, né? Que é o que? A revolução, como é que nós vamos usar esse termo corretamente, irmãos? Né? A revolução religiosa. Tá? Esse é o conceito que nós vamos usar. Esse é o nosso marco. Então, nós estudamos na última aula, né, que foi ali o desgaste da igreja, ali naquele período feudal. Então, as 3 classes ali já estavam bem desgastadas. Não havia mais uma resposta para aquela sociedade. Então, automaticamente, isso em toda a história, vai haver uma revolução para haver uma nova mudança na sociedade, um novo comportamento, uma nova postura, uma nova cultura, e a revolução vai gerar isso. Amém? Automaticamente a revolução vai gerar isso. Então, o que aconteceu? Então, a revolução aqui, houve praticamente 3, né, revoluções que vão marcar o início da modernidade. Uma é a revolução industrial, que é dentro do capitalismo ali. A outra é o iluminismo ali, né, que é aquele novo comportamento filosófico, né, botando em xeque todo o comportamento do antigo, da Idade Média, em detrimento da Idade Média. Então eles vão ter uma nova ordem. O iluminismo vai trazer isso, vai derrubar todos os dogmas anteriores. Os dogmas não podem mais agora ditar as ordens, mas agora é praticamente o racionalismo, né, científico, que vai agora ditar as novas ordens. Então esse é o novo conceito, é a nova revolução. E a revolução religiosa. Então a industrialização, são 3 os pontos principais que dão início, pontapé da modernidade. A revolução industrial, né, as descobertas, o iluminismo, né, que vai vir com toda a sua proposta cultural, literária, filosófica, e a religião também já vai romper para uma nova era, de uma reforma. Tá? Esse é o nome muito usado, é a reforma religiosa. E uma das reformas que deu início, o pontapé inicial, é chamada uma reforma luterana, né? Por causa do nome do protagonista principal, que é Martinho Lutero, ali na Alemanha. Então, irmãos, eu aqui dei um pouco aqui sobre a linha do tempo, né? Só para nós se situar um pouco no espaço e no tempo, né? Para nós compreendermos esses eventos. Saímos da Idade Média e entramos na modernidade. Então esse âmbito do mundo secular, né? Não vou citar ele, porque a matéria é nossa, um pouco sobre sobre a história da igreja. Claro que de vez em quando eu gosto de fazer uma abordagem, o que está acontecendo no mundo secular ao mesmo tempo. Mas vamos entrar aqui nessa revolução religiosa que vai dar início à modernidade, que é a reforma. Nós já falamos ali quem começou praticamente a primeira reforma, que foi Pedro Valdo. Falamos dos pré-reformadores, né, que já começaram a fazer, né, no final da Idade Média, né, no final da Idade Média Baixa. E aí agora, no início da modernidade, que é a partir do século XV, a modernidade começa no século XV, então agora vai vir a reforma de fato. Tá? A reforma protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Então, essa frase aqui ela é muito importante, porque de fato essa reforma ela rompe com a unidade. Tá? E essa unidade, entre aspas, né? Não havia tanta unidade assim, né? Ela rompe, vamos dizer assim, com o monopólio religioso. Ela rompe com o monopólio religioso da Idade Média. Porque até então a igreja tentou desde a era apostólica, né? Do final da era apostólica, da patrística até aqui, a igreja tentava se manter como uma instituição, né? Uma instituição na face da terra. Ela tentou fazer
durante todo esse processo, criando os seus concílios, dogmas, né? Claro que teve os dogmas que foram muito importantes dentro da área teológica, que foram muito importantes, deixaram um legado muito grande em cima disso, mas também teve dogmas de alguns concílios aí que já fugiram do propósito teológico e entraram no campo político, né, e econômico, e aí fugiu do propósito divino. E aí eles acabaram corrompendo a igreja, isso politicamente, sociologicamente, teologicamente, em todos os aspectos da sociedade. Isso afetou todas as instituições do mundo da época, né? A Europa foi totalmente afetada pela igreja por causa disso. Então a Idade Média termina com esse desgaste e essa nova geração vem agora para trazer uma nova proposta, né? Mas uma nova proposta no sentido que a reforma vem trazer, resgatar aquilo que é antigo, né? A preocupação, na verdade, da reforma é essa. Reaver lá o que Cristo deixou mesmo, de fato. Qual é o procedimento, né? Principalmente dos pais da igreja. A escolástica também trabalhou bastante nisso, né? O que se pensar, porque a escolástica acentuou bastante a questão filosófica, né? Resgatou, como nós falamos ali, as artes liberais, né? As artes clássicas, né? Aristóteles e Platão, submeter elas ao evangelho, né? Para ajudar a racionalizar a fé. Então isso foi muito importante. Não dá para nós descartarmos isso, foi muito importante. E agora a reforma vai pegar isso tudo, esse legado, e agora vai trabalhar melhor agora. Ela vai usar tudo isso aqui e vai fazer uma nova reforma religiosa. Só que essa reforma agora ela vai romper com esse monopólio religioso que está corrupto, para trazer uma reforma, uma nova era agora mais divina, né? Mais preocupada com os princípios bíblicos e divinos. Então isso é muito bom. Amém? Então no dia 31 de outubro de 1517, isso já fez 500 anos ali em 2017, Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses, né, que criticavam certas práticas da igreja católica, né? É muito conhecida essa reforma, por causa das 95 teses. Atualmente, luteranos de todo mundo comemoram esse dia, o dia da reforma protestante. Então esse é o dia oficial dessa reforma, e aí todos nós, todas as vertentes teológicas praticamente usam essa data para comemorar essa reforma teológica, amém? Que é a data da reforma protestante. Ela acaba sendo para nós batistas, presbiterianos, assembleanos, é a data oficial da nossa reforma, é a nova era da igreja. Então a origem da reforma protestante, o processo da centralização monárquica, como eu falei antes, que dominava a Europa desde o final da Idade Média, tornou-se tensa a relação entre os reis e a igreja. Agora aquele sistema feudal já começa a ter um estresse ali. Até esse momento a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos. Olha só. Então a igreja dominava todas as esferas, como nós falamos anteriormente, né? Ela não era só no campo espiritual que ela estava operando. Ela operava também no campo sociopolítico, cultural, ela influenciava todas as esferas da sociedade. Então isso não foi um trabalho muito bem feito, porque na verdade, depois mais adiante nós vamos aprender um pouco, que as reformas que vieram adiante, começaram a se pensar, né, qual é o verdadeiro papel da igreja no mundo, né? Então a reforma vai trazer isso à tona, vai estudar muito bem isso aí. Inclusive os holandeses, os reformadores holandeses, que vão nos dar um legado muito interessante, né, sobre isso, sobre a redenção das esferas, né? Redimir as instituições, porque a igreja ela tem que ser o papel da igreja dentro da sua esfera como igreja. As outras esferas elas têm que serem redimidas, mas de uma forma que elas não têm que ser igrejas, porque às vezes a dificuldade é essa. É como redimir a sociedade, como redimir as instituições de um Estado sem tornar o Estado uma igreja como um todo. Porque o mandato cultural divino, depois nós vamos entender que o mandato cultural é administrar ele dentro das suas esferas, dentro das suas atribuições, sem que tudo aquilo ali seja uma igreja lá. O político ele não vai lá para o Congresso, para um Senado lá para ser o pastor lá. Então, é isso que às vezes dá os problemas, né? As corrupções, né? A falta de entendimento, né? A falta
da percepção, né, do mandato divino, do que realmente é o chamado divino, porque governo também é ferramenta da igreja, né? Isso aí ela é um ministério. No Novo Testamento diz que os apóstolos, os evangelistas, os mestres e os governos, isso aí é ministério, isso é um chamado divino. Então quem tem o dom da política, quem tem o dom de ser um empresário, ele seja de fato um empresário, ele seja de fato político, né? Então o principal sempre de tudo, isso aí que é o que a reforma vai trazer, né? Eu já estou aqui adiantando um pouco dos resultados dessa reforma, né? Que ela vai ensinar que nós, como indivíduo, nós temos que ser verdadeiramente crentes, né? Ter uma vida devota, que essa é o mais importante. Depois, nós sendo um verdadeiro testemunha, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos exercer a função, isso é o mais importante do querer que lá seja uma igreja, ou que aquilo lá se transforme numa igreja, que façam... Eu vou dar um exemplo aqui, que não é errado, né? Que vão lá, façam culto lá, que cantem um hino. Então, muitas vezes, isso aí não vai acabar não redimindo, não vai muitas vezes acabar influenciando aquele setor. Aí daqui um pouco a pessoa cai em pecado, né? Aí vem aquele assim, o fulano não era pastor, não era cantor, não era profeta. Aí veio aqui, cantou, pregou e agora cometeu aqueles erros. Então o mais importante é a vida cristã, né? A vida cristã é muito importante. Você ser uma pessoa verdadeira, um autêntico cristão, devoto, fiel, temente a Deus, ele vai causar muito mais impacto na sociedade do que ele querer fazer alguma coisa. Então o importante é ser em Deus do que querer ser depois, né? Querer ser primeiro, né? Então, só estou aqui falando um pouco sobre isso, como é importante nós compreendermos e entendermos um pouco sobre isso. Então, essa revolução que nós chamamos aqui o início da modernidade é a reforma luterana, porque depois dela já vai desmembrar as outras reformas, tá? Vai vir as outras ramificações, né? Então a reforma, ela vem com essa proposta, né? O que eu tenho que dizer aqui? Aqui, ó. A igreja possuidora de grandes extensões de terra, como eu falei, a igreja que tinha um domínio, né, tremendo de terras, e recebia tributos feudais, controlados em Roma pelo Papa, então é tudo centralizado no Papa, né? Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas, aí já começaram a questionar, né? E reter esses impostos, já começou a haver um conflito entre os reis e a igreja, e até muitos romperam depois, né? Os camponeses também estavam descontentes com a igreja, já estavam desassistidos. Lembra lá que no período do monasticismo, né? O monasticismo, quando ele começou perfeitamente bem, porque como eles davam assistência à sociedade, uma resposta à sociedade, então a sociedade acreditava em Deus porque eles tinham um bom testemunho. Os monastérios recebiam as pessoas, como eu falei, a igreja praticamente criou os hospitais, né? Criou os conventos, criou os asilos, isso aí foi tudo uma invenção dos monges, da igreja. Então, o que existe hoje de melhor no mundo dessas instituições que atendem uma demanda de uma sociedade na área social, isso aí tudo é legado da igreja, irmãos. Então, olha o legado que a Idade Média deixou. Existe até hoje hospitais, Cruz Vermelha, o alfabeto Braille, né? Colégios, escolas públicas, né? Agora na reforma isso vai desenvolver muito mais agora, tá? O ensino. Olha só o legado disso aí. Então a reforma protestante já vai vir com tudo isso aí. Então, e esse legado aí a Idade Média já deixou perfeitamente bem. Apesar dessa ruptura dela, né? Não ter encerrado muito bem, mas pela corrupção humana, né? Então os camponeses ali estavam descontentes com a igreja. Na Alemanha, os mosteiros, os bispados possuíam imensas propriedades, tá? Coisa absurda. Muitas vezes os bispos e os ábades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. Já não davam tanto uma resposta e ainda viviam às custas, não correspondiam, né?
O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos na igreja era uma prática comum desde o fim da Idade Média. Aí começou a haver a política tomou conta da esfera, né, da igreja, tomou conta e a corrupção atingiu eles. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgência, isto é, o perdão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro religioso. Então, esse ponto aqui, irmãos, que eu falei, esse aqui é o estupim da reforma religiosa. Os outros tudo contribuiu, mas esse aqui da indulgência, porque se aqueles, os reformadores começaram a traduzir e comentar a Bíblia do latim e fazer essa comparação, né, do reino de Deus que Jesus deixou com o que eles viviam, eles começaram a ver, não, isso aqui está errado. Essa prática religiosa que eles estão pregando, isso aqui não condiz com as escrituras. Aqui começou a reforma religiosa. Imagine, eles estão vendendo a graça de Deus. Eles estão pagando a indulgência plenária para terem remissão de todos os pecados. Eles podem pagar. Vão continuar pecando desde que eu dei dinheiro, paguei meus pecados. Eu posso continuar na minha prática de pecado. Eu tenho dinheiro, eu pago, eu vou entrar para o céu bem tranquilo, minha consciência está tranquila. Então os reformadores começaram a enxergar tudo isso dentro de uma visão teológica, irmãos. Tá? Então a reforma religiosa é muito importante, porque realmente foi observada a Escritura, a Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante. A reforma protestante foi iniciada por Martim Lutero entre 1483 a 1546, monge agostiniano, alemão e professor da Universidade de Wittenberg, ele era importante, crítico, negava algumas práticas comuns apregoadas pela igreja. Então ele assumiu ali a igreja local, né? E aí começou a pregar, e pregar o que era correto, e aí ele começou a entrar em crise com a instituição da época. As 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja a fim de que seus alunos lessem e preparassem. Olha aqui, isso que é interessante, irmãos, tá? Porque a gente sempre ouve que Lutero pregou lá as 95 teses lá. Ele pregou as 95 teses, mas por que ele pregou? Ele pregou com intuito. Então, o intuito era esse aqui, ó. Para que os alunos lessem, os alunos, tá? Porque nem todos sabiam ler, era só quem estudava mesmo. Se preparassem para um debate em classe, olha só. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las, olha só o que causou, e lê-las para a população. A população não sabia ler, então eles iam lá, tiravam cópias e iam ler para a população. Eles foram reproduzir isso aqui. E assim, as censuras à Igreja Católica. Aí começou. Veja bem o tumulto que deu isso aí. Ele botou lá, afixou, né, no mural lá da porta, as 95 teses, com o propósito os alunos dele e outros alunos ler, pegar os pontos e questionar ele nas aulas. Por que vocês acham? Agora vocês vão pegar a Bíblia e vão me provar que essa tese está correta. Esse era Só que os alunos pegaram aquilo, acharam interessante. Não, o Lutero está certo. Não vou nem questionar ele, não. Ele está correto. Vamos ler para a população. Foram reproduzir e começou a reforma. Interessante isso aí, irmãos. Né? Acolhido, né, por boa parte da nobreza alemã, o Lutero foi acolhido pela nobreza alemã, refugiou-se do castelo de Wartburg, porque ele foi perseguido pela igreja, tá? Daí ele teve que se esconder, e ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão. Tá? Eu falei nas outras aulas anteriores, irmãos, né, do primeiro reformador e os pré-reformadores, que uma característica que os reformadores tinham é o quê? A tradução da Escritura, lembra? Então, todos os reformadores, eles tinham essa primeira preocupação com a reforma. Eles tinham o quê? A tradução da Escritura, fazer com que o povo tenha a Escritura, acesso à sua língua vulgar, que ele leia e ele compreenda o que está lendo, ele mesmo. Não depender de alguém, que alguém vá lá e ele fique dependendo lá daquela pessoa traduzindo para o latim. Não, eu quero que vocês aprendam a ler, a escrever, porque nós vamos traduzir na língua de vocês vão ter acesso à Escritura. Isso que eu acho interessante da reforma. Tá? E a partir daí começou a desenvolver os princípios de uma nova religião. Aí foi inevitável, né, irmãos? Estava estressado já, o povo não acreditava mais na igreja,
na igreja, na instituição monopólio que tinha na época. Então agora essa nova religião, essa nova reforma, caiu que é uma luva, né? Porque já vinha atender novamente as necessidades do povo, né? E também na nobreza, porque também a nobreza também não estava muito mais engolindo a igreja. Então as duas classes caíram como luva na nova reforma religiosa. Isso que é interessante. Isso aqui é divino, irmãos, tá? Então, em 1530, a Confissão de Augsburgo, escrita por Melanchthon. Melanchthon foi o discípulo fiel, tá? Melanchthon foi o discípulo fiel de Lutero e fundamentou a doutrina luterana. Então, quem criou esse conceito de luterano e as doutrinas foi Melanchthon, tá? O próprio Lutero não queria que se chamasse, ele, na verdade, se chamou depois, né? Não deu tempo, mas ele não gostaria que se chamasse luterano. Quem começou isso aí foi o discípulo dele, Melanchthon. Seguiram-se guerras religiosas, só que foram concluídas em 1555 pela paz de Augsburgo. Então a Alemanha ali teve uma convenção, e aí criaram um acordo, e aí nesse acordo o princípio que cada governante dentro do Sacro Império, lembra do Sacro Império, era a Alemanha e mais alguns países ali, poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Olha só, então a Igreja de Roma já perde esse Sacro Império. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é uma enorme uma extensão de terra. Então, o rei do Sacro Império, né? Tu vê que isso aí começou lá atrás na Idade Média, né? Com o rei Franco lá, né? O Magno, né? Aí o Papa lá nomeou no ano 800 ele como o rei do Sacro Império. Agora chega aqui na frente, o rei abraça a causa de Lutero e agora rompe com a igreja. Então a igreja, com aquele Sacro Império, acaba perdendo a nova clareza. Agora para a nova reforma religiosa. Olha só, então as coisas são divinas, né? Então em cada região o luteranismo assumiu características diferentes. Do Sacro Império teve a liderança de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero praticamente foi o pastor de todo o Sacro Império. Só que daí depois houve a reforma na França e na Holanda, e os princípios de Lutero foram ampliados por Calvino, tá? E na Inglaterra, e conflitos entre o rei e a igreja deram origem ao anglicanismo, tá? Teve essa outra reforma. Então olha só o que a reforma religiosa já começou. Na Inglaterra, na França, lá foi o rei o Carlos V, se não me engano, né? Na Inglaterra. E depois da França ali com Calvino. E aí já começou, esses países já começaram os reis já estavam querendo romper com a igreja de Roma. Agora vira uma nova religião, abraçar a nova religião, vamos aproveitar agora, vamos pegar essa religião aqui e vamos romper de fato. Então já veio tudo casado, né? Suas ideias foram formuladas por alguns de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino, tá? Pertencentes à burguesia, influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor das suas ideias. Escreveu a Instituição da Religião Cristã, tá? Também é chamada a Instituição da Religião Cristã, né? Chamada as Institutas de Calvino, também são chamadas assim, né? Que é excelente para a leitura, é muito recomendável para todo teólogo, é indispensável para todo teólogo que estuda teologia, tem que ler essas Institutas, é interessante, tem que ler. História da igreja, então, tem que estudar a história da igreja, é indispensável para todo teólogo. Não estou dizendo para uma pessoa normal da igreja que a gente tem que... Mas também eu aconselho que todos venham ler a história da igreja, né? Porque ali fala sobre Deus, né? Fala sobre o Messias, o caminho do Messias na humanidade. Então é muito importante nós ler todo esse material, irmãos, tá? Eu aconselho a todos a buscar, estudar todo esse material da Reforma, as Institutas de Calvino, né? Que veio a ser o catecismo dos calvinistas, né? Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a Reforma havia sido adotada, lá em Genebra, na Suíça. Inclusive lá está a Praça dos Reformadores, né? Que lá tem a estátua deles lá em Genebra, né? Acho que é John Hus, Melanchthon, Calvino e Lutero, se não me engano, né? Dinamizou o movimento reformista através dos novos princípios, complementando e ampliando a doutrina luterana. Então, ninguém segurou. Então, o que aconteceu?
Irmãos, houve uma resposta contra isso, tá? A igreja que tinha um monopólio do poder, o que aconteceu, né? Houve chamado uma contra-reforma da Igreja Católica. Eles viram que eles ganharam espaço, ganharam reis protegeram, no caso da Alemanha, né, no Sacro Império, protegeu Lutero. Lá na Inglaterra, eu acho que é o rei Henrique V, se não me engano, né? O anglicanismo. Então, o que a igreja começou a ver? Pá, nós estamos perdendo força. Tem uma nova religião, hein? Vamos criar a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Em 1534 foi fundada por Inácio de Loyola, famoso, né? Inclusive, ele é o chamado padroeiro da infantaria no Exército Brasileiro. Santo. Eu conheci ele, mas não sabia quem ele era. Agora, estudando, eu fui saber quem é ele. Então, Inácio de Loyola, um ex-soldado espanhol da religião basca, tá? Uma ordem religiosa denominada Companhia de Jesus, famosa Companhia de Jesus, tá? Essa ordem aqui é a ordem que vai nascer, a ordem jesuítica lá mais adiante, tá? Que vai nascer as missões jesuíticas, que depois, durante o período da descoberta, eles vão fazer vão viajar, uma equipe deles vão viajar junto com os descobridores. Quando eles chegam em terras novas, eles já se estabelecem, criam os povoados. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Santuário, com os 7 povos das missões, isso aqui já é um efeito da Contra-Reforma, tá? Que são chamadas as missões, que vai ali até a Argentina ali, tá? É interessante, tem um filme chamado As Missões. É muito bom vocês olharem esse filme, porque esse filme fala sobre esse povo que catequizou, né, praticamente toda a América Latina. Eles tiveram um sucesso tremendo na América Latina com essas missões. Então a Contra-Reforma foi um resultado do avanço do protestantismo, cara, né? Interessante isso aí. Então é a famosa ordem de Santo Inácio de Loyola, né, que os católicos chamam. Então é chamada Companhia de Jesus. E só que isso aqui já vai gerar uns outros efeitos, né? É organizada de acordo com o modelo militar, tá? Porque ele era militar, né? O Inácio de Loyola ele era militar, basco. Então a companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo, parecido com a cruzada, né? Esses gozavam de confiança do Papa, tinham uma autoridade papal assim tremenda. Buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Decidiu-se a reativação do Santo Ofício, terrível isso aqui, criado durante o século XIII, principalmente na França, né, irmãos? Ali que matou Pedro Valdo ali, né? Responsável pelo Tribunal da Inquisição, sua função era julgar aqueles que se desviavam do dogma da igreja. Pá, isso aqui mataram muita gente. Em 1545 a 1563 realizou-se o famoso Concílio de Trento, que falou sobre isso, tá? Com representantes da Igreja Católica de toda a Europa, igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Começaram a debater, né? Para ver se eles estavam certo, correto, né? Para trazer a comunhão de volta. E começou a batalha, né? O famoso Concílio de Trento. Deste concílio surgiu a Igreja Reformada. Foi criado ainda o Index, a palavra latina, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, o famoso Galileu Galilei, que já acreditava que a Terra não era plana, que era redonda. Giordano Bruno e outros, né, cientistas. A formação do clero deveria ser mais rigorosa e foi proibida a venda de cargos religiosos. Então começou a haver movimentos também dos dois lados da igreja. Se bem na Igreja Católica ainda não resolveu muita coisa. Mas eles expandiram, né, para aproveitar o momento ali, irmãos, né, das navegações e aí atingir os outros territórios. A Contra-Reforma não destruiu o protestantismo, mas limitou sua expansão. E eles conseguiram fazer isso. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos do mundo, que nem eu falei antes. E realmente a Contra-Reforma ela conseguiu segurar a expansão do protestantismo. Eles fizeram isso muito bem. As novas terras ali na América Latina, eles conseguiram catequizar toda aqui a América Latina, então eles tiveram um sucesso tremendo. Aí começaram a perseguir os protestantes na Europa, né? Aí parou um pouco o avanço do protestantismo, mas daí já tinha nascido uma nova
desculpa, uma nova religião, e aí hoje, o mundo que nós temos hoje, graças a esse novo movimento. Irmãos, espero ter dado uma boa introdução. Agora nós vamos abordar aí as ramificações daqui para frente, até chegar nos dias contemporâneos. Irmãos, agradeço aqui essa oportunidade em nome de Jesus, e eu conclamo vocês que vocês leiam, estudem, busquem as Escrituras. Amém? Vão vocês mesmos fazer o que os reformadores fizeram na época. Tá? Eles fizeram a reforma, tudo, a revolução, se expor, foram perseguidos, mortos, mas eles fizeram com que o povo buscasse a fé. Amém, irmãos? Então hoje nós somos o fruto da reforma protestante. O maior legado que a reforma protestante deixou foi o que? O sacerdócio universal dos santos. Que todos nós somos santos. Não que alguns da igreja católica, mas todos nós somos santos. Todos nós temos uma vida devocional com Deus. Nós somos santos. Amém? Nós podemos buscar diretamente a Deus. O nosso único mediador é Jesus Cristo. Amém? Sola Cristo. São 5 pontos da reforma. Nós vamos falar isso mais adiante. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Busque o conhecimento, acrescente a fé e o temor do Senhor em vossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, por esse dia. Eu te agradeço por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos os teus heróis da fé, Senhor, que no passado deixaram todo esse legado para nós. Mas hoje há muitos heróis em nossos meios. Há muitos heróis. Há muitas pessoas piedosas. Muitos escolhidos e eleitos em nossos meios. Manifesta os teus filhos, Senhor. Para a sua glória que nós oramos. Em nome de Jesus. Abençoa toda a tua igreja, Senhor. Guarda dessa pandemia, Senhor. Cura os enfermos, ó Deus. Cura os enfermos, Pai. Em nome de Jesus. Guarda aqueles que estão trabalhando na frente desses hospitais. Guarda os nossos enfermeiros, nossos médicos. Guarda aqueles que estão trabalhando na rua, estão expostos, Senhor Deus. Guarda todos. Cura, Senhor. E os guarda em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.